O episódio 2 se inicia com o maluco do Undead querendo traçar a Izumo. Pra quem não tá ligado, no episódio 1, com apenas um beijo na bochecha, a Izumo foi capaz de invocar um meteoro com seu azar. Se um simples beijo na bochecha foi capaz de causar um estrago desses, imagina o que outras coisas é capaz de fazer. Obviamente, a Izumo não queria fazer isso. Então ele explica pra ele como funcionava a habilidade dela. Basicamente, quanto mais ela gostar de uma pessoa, mais o azar dela vai afetar essa pessoa. Então se ela não gostar nada dessa pessoa, o azar não vai ter efeito nenhum nele. Então eles metem o pé dali e vão pra outro esconderijo do Undead, que por sinal estava fortemente armado. Então o Dead simplesmente constrói uma armadura impenetrável pra Izumo, para que assim ela consiga se proteger daqueles caras. Aqueles caras que atacaram eles ontem faziam parte de uma organização secreta, que são responsáveis por eliminar fenômenos não identificados. O Undead explica que naquela organização secreta também existiam pessoas iguais a eles, que são responsáveis por negarem as leis do mundo. São negadores. Ele também diz que há 50 anos atrás, aquela organização conseguiu capturar ele, e de fato torturaram ele bastante. Então eles começam a viajar de moto, tentando fugir daqueles caras. Então o céu começa a se quebrar, e de lá saem duas pessoas. Um com uma armadura enorme que com um único soco destrói a moto em que eles estavam viajando, e o outro mais comum, com uma roupa padrãozinha assim, tá ligado? E um cabelinho azul. Então um Undead levanta, e quando ele vai atacar aquele que estava com uma armadura gigante, ele simplesmente é parado no ar. Então ele leva um socão e é mandado pra longe. Então a Izumo diz que o responsável por parar os movimentos deles era aquele cara de cabelo azul que tinha parado os movimentos da perna dela. Porém o Undead discorda e diz que aqueles caras são negadores do tipo que paralisam os movimentos das pessoas. Embora suas habilidades sejam parecidas, elas são diferentes. O Undead começa a trocar socos com um gigante enquanto a Izumo fica conversando com aquele de cabelo azul. Ela pergunta pra eles se eles vão ser perseguidos por pessoas como eles pra sempre. Então aquele cara diz que o meteoro que a Izumo invocou fez ela subir pra 8 em uma escala de 10 de ameaça. Rapaziada, a escala dela subiu bastante, considerando que quando ela foi descoberta, a escala dela era de apenas 5 pontos. Eu me pergunto qual será o nível de ameaça do Undead. O cara de cabelo azul então explica que tem 10 negadores na organização deles. A partir do momento que você entra na organização, você está isento de perseguição. Porém você tem que cumprir algumas missões. Nesse momento a Izumo fica feliz, pois era apenas eles entrarem para aquela organização que eles parariam de serem caçados. Porém não era bem assim que funciona. Existem apenas 10 membros, porque eles só aceitam 10. Qualquer negador que não faça parte da organização é considerado um monstro que só serve para trazer caos ao mundo. O robozão ia atacar Izumo, porém o Undead aparece lá e consegue salvá-la a tempo. O Undead entendeu o ponto de vista da Izumo e até que ele concordou com isso. Ao invés de serem a caça, eles se juntam aos caçadores. Bastava que eles matassem aqueles dois que eles poderiam se juntar à organização. Então a Izumo dá um toque no peito do Undead e vai pra longe. Então ela começa a gritar dizendo que vai vir uma enorme onda de azar. Porém aquilo não era porque ela estava apaixonada pelo Undead. Era porque ela gostava dele, mas era só por gratidão. Ela só não quer admitir que já tá caidinho no grandão. Nesse momento cai um fudendo caminhão em cima deles. Porém aqueles caras conseguem sair ileso novamente. Então eles saem voando lá para um prédio. O Undead então começa a se esconder para tentar bolar um plano, pois ele já havia descobrido o que aquele grandão estava negando. Porém enquanto ele se escondia, ele olha para frente e simplesmente tinha dezenas de dinamites ali prestes a explodir. Então as dinamites explodem e o prédio inteiro desaba. O grandão novamente consegue sobreviver. Então ele encontra um braço do Undead lá no meio dos destroços. Então ele pega o braço pensando que capturou o Undead, porém o Undead aparece nas costas dele e dá um tiro na cara dele com o seu dedo. Então o Undead explica que a habilidade do cara, o inevitável, apenas era capaz de paralisar o corpo dele, não era capaz de parar sua regeneração. O cara de cabelo azul aparece ali e fica assustado ao ver o seu amigo caído no chão morto. Então o Undead diz que o próximo será ele. O cara de cabelo azul tenta argumentar dizendo que o lugar do Undead já está garantido, pois o seu amigo já estava morto.
Porém, o Undead diz que ele precisa de 2 vagas, uma pra ele e outra pra Izumi. Então eles começam a lutar, porém os golpes do Undead não estavam fazendo efeito, o cara tava conseguindo defender tudo completamente. Então o Undead pede pra Izumi jogar a katana pra ele, pois mesmo defendendo, o cara não conseguiria tancar uma katanada na cara. Porém, quando o Undead iria finalmente atacá-lo, o Undead fica paralisado, pois mesmo por um segundo, o Undead hesitou em atacá-lo, o que foi o suficiente para fazer com que a habilidade do cara de cabelo azul paralisasse completamente o corpo do Undead. Então a Izumi tenta atacar ele pelas costas, porém ela falha miseravelmente, então ela começa a discutir com o Undead. O camarada de cabelo azul então pergunta qual dos dois vai se juntar à organização, então imediatamente o Undead diz que será ela. A Izumi fica resmungando, porém o Undead diz que ela não duraria nenhum dia sem perder a cabeça. Ele diz pra ela não se preocupar, pois mesmo que demore dezenas de anos, um dia ele vai conseguir fugir, e mesmo que ela já tenha se tornado uma velha corcunda, ele vai conseguir conquistá-la e conseguirá cumprir o seu objetivo. Novamente a Izumi faz um daqueles seus discursos extremamente chatos que ninguém liga. Resumindo, ela diz que aceitaria fazer traquinagens com ele, para que assim ele consiga ter o azar suficiente para que ele finalmente consiga morrer. O cara de cabelo azul acha aquilo extremamente engraçado e diz que seria um crime grave separar aqueles dois. Então ele deixa eles fugirem e diz onde um dos membros da organização vai estar, para que assim eles possam matar ele e tomarem o lugar dele na organização. Então aquele cara vai embora do mesmo jeito que ele chegou, com um portal extremamente irado, diga-se de passagem. Então eles começam a se preparar para irem para a Rússia, para que assim eles possam matar o membro que faz parte da organização, para tomarem o lugar dele. E o episódio 2 acaba aqui. Se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like porque isso vai me ajudar bastante. Fazer esse tipo de vídeo dá um trabalhão. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!